Olá, estamos aqui de volta no Lugar da Fala e hoje nós vamos dar uma sequência. Agora nós já não entrevistamos mais né, Cláudio? Agora Exatamente, que chega, né? Agora vamos fazer os caras que realmente estão na disputa, porque a gente teve, antes de apresentar a professora, a Desirê, assim, nós entrevistamos, por exemplo, César Silvestre, que era candidato ao governo, depois era candidato ao Senado, depois, né? E aí ficou nessa... Como diria, né, o Cid Moreira, nós fomos Mick Jagger para ele. Mick Jagger. Demos azar, esperando dar mais sorte para os próximos entrevistados. Exatamente. Professora Desirê, da Universidade Federal do Paraná, Desirê Santiago. Salgado. Salgado. Eu acabei de ler o nome, eu fiquei com Santiago na cabeça. Desirê Salgado, professora da Universidade Federal do Paraná. Professora de Direito, pesquisa também em Ciência Política e agora veio ver a realidade, candidata ao Senado pelo PDT. Boa tarde, professora. Boa tarde, não, a gente está na internet. Faz de conta que a qualquer hora, a hora que você assistir está valendo. Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte. É um prazer estar aqui com o Cláudio e com o Fábio conversando um pouco sobre política. Eles comentaram que entrevistaram muitos pré-candidatos, mas com uma campanha tão curta era o que cabia, né? Era o que A gente cabia. já teve campanhas de 150 dias, agora temos que fazer milagres. Que eram muito mais divertidas e eram muito mais produtivas para a apresentação dos candidatos. Hoje em dia é muito rápido. O próprio eleitorado. Exatamente. Né? Eu dou aula de direito eleitoral e a gente mostra a Visconde Guarapuava, uma das maiores avenidas de Curitiba. Ali há 20 anos atrás e hoje, na época da campanha, né? Era muito fácil você saber quem estava competindo, hoje não. Então quem vai entrevistar a gente é melhor começar com as pré-candidaturas mesmo, porque se começarem, imagine, para deputada, para Estadual, é muita gente. federal, Senado, governador. A gente entrevistou o Requião, por exemplo, na pré, e a gente não sabia se ele ia ser realmente, por exemplo, né? E virou candidato. Virou candidato ao governo. Candidata, está disputando a eleição pela primeira vez, por que começar pelo Senado? Normalmente as pessoas tentam, vou vereador e tal, e está começando pelo Senado, e aí? Isso, tem duas explicações. Primeiro, em relação ao papel do Senado. O papel do Senado é muito importante para as instituições democráticas, porque ele, além de construir coletivamente com a Câmara a legislação federal, que é normalmente o que mais nos atinge, se a gente for pensar quantas leis estaduais ou municipais você já leu, já criticou, já sofreu alguma sanção derivada dela, é muito pouca. Então a gente tem a grande ênfase no nosso sistema na legislação federal. Então o Senado faz isso, junto com a Câmara. Às vezes, inclusive, segura um pouco os ânimos da Câmara, porque quem está no Senado tem 8 anos de mandato. Sim. Então tem mais tempo de reflexão, não precisa responder diretamente ao eleitorado, pode até tomar algumas decisões que são impopulares, embora necessárias, e por aí vai. O segundo ponto nessa questão é que o Senado também faz um controle mais intenso do poder executivo. Não só o controle de contas, que também faz a Câmara, ou seja, cuidando de onde vai o dinheiro público, né? Vendo se os Cuida, mas não cuida muito. Estamos no mundo inverso, lembra que eu sou falando professora de direito, mas né? Não cuida Isso. tanto assim, né? Esse Que a é meu gente tem segundo notado ponto. umas coisas bem esquisitas. Então, eu até Isso. perguntar, não sei, Cláudio, a gente tem senador aí no Paraná? Já vou contar para vocês, não, esse é spoiler, eles estão querendo estragar aqui. Mas também faz a questão do controle das indicações da Presidência da República para cargos super importantes, como, por exemplo, quem integra o Supremo Tribunal Federal, quem está na Procuradoria-Geral da República, quem vai ser da direção do Banco Central. Isso o Senado faz no papel. Esse é o segundo ponto. Então, por que senadora? Porque isso me interessa. Tanto fazer parte da construção da legislação federal, como controlar mais fortemente o Poder Executivo, que é o papel do Senado. Um aspecto que eu chamaria de normativo, no mundo do dever ser. No mundo do ser aqui, está uma várzea. O Senado não tem feito isso. Não tem segurado os índices populistas da Câmara. Você lembra de algum ministro do STF, alguma indicação que foi vetada pelo Senado? Você que já estudou isso? Lembro. Não lembro. Já li sobre isso. Os cabelos são brancos, gente, mas não, né? Não é assim, Hellraiser. Tem candidato aí bem mais velho que eu. Mas na na Primeira República, quando o Marechal Floriano assumiu, ele indicou foi ali, 3. Né? Ali faz o quê? Uns Foi ali. 120 anos mais ou menos. Foi ali. E aí ele recusaram, mas um era médico e 2 eram militares. E aí sim o Senado recusou. De lá para cá, de Marechal Floriano para cá, em nenhuma ocasião o Senado disse: essa pessoa é inadequada para ocupar esse cargo. A gente teve indicação de ministro, inclusive, que
passou a frequentar, né, passou a ser ministro do STF, que não tinha passado por nenhum cargo mais expressivo, nem tinha um currículo realmente consistente para assumir uma função dessa. É o caso, por exemplo, do Toffoli. E mesmo assim ele foi aprovado pelo Senado. E não adianta falar que não, aquele momento era oposição, situação, porque ninguém deixa de passar pelo Senado e é aprovado. Você acha que o Senado não cumpre esse papel? Acho que não está cumprindo seu papel. Não está mesmo. O Senado está sendo muito omisso no controle desses, como que vamos chamar delicadamente, arroubos autoritários, que estão ocupando aí muito da discussão política, não tem feito o controle das indicações, não é só o caso do ministro Toffoli. Se a gente for ver, analisar objetivamente, muita gente teria que ter ficado de fora, nenhuma sabatina é séria. Algumas têm até um teatro um pouco mais intenso, tal, mas não é sério, não faz isso. Não, às vezes ameaça. E aí muitas vezes o Poder Executivo recua. Assim, indicar fulaninho para a embaixada, como embaixador, a gente vai recusar. Sim, mas nunca fez coisas isso. menores, assim, no STF, não vai para o plenário para votação. Né? Mas nesse sistema bicameral, né, o Estado que é a casa o Senado que é a casa dos Estados, né, a Câmara é a casa do povo, normalmente os senadores têm até uma idade mínima para ser senador, né? O deputado pode ser, teoricamente, com 21 anos, né? Se nascer numa família oligárquica, tu consegue, né? Tudo bem. O senador tem que ter uma idade mínima. Olha só, tu está concorrendo contra ex-governador, senador em exercício e contra um juiz federal que ficou muito conhecido. E assim, é muito conhecido na Federal do Paraná. Como é que é esse desafio de chegar aqui e se apresentar para o Estado? Soube da tua existência ontem no horário eleitoral, por exemplo. Esse é o grande desafio. Eu vou Como falar para candidato. você que eu tive esse prazer um pouco antes, acho que faz uns mês e pouco, acho que eu entrei em contato com você para ver se você ia mesmo, e se fosse a gente gostaria até de conversar. Mas é uma realidade, né? Você é uma pessoa assim, fora do seu ambiente, ainda muito desconhecida, né? E o tempo é muito curto, como é que faz? Então, o meu problema é que eu sou professor de Direito Eleitoral. Então, eu não comecei a campanha antes de começar a campanha, porque, enfim, eu dou aula disso, né? Isso me diferencia também de outras candidaturas que estão aí. E hoje a propaganda eleitoral é muito restrita. A gente estava falando de comunicação política, né? Como era muito mais intensa essa discussão, tanto em número de dias, como em número de tempo, quanto um tempo no horário eleitoral gratuito. Hoje não. Eu brinco que eu passo a propaganda do Meu Nome é Enéas, e hoje a gente acha uma enormidade aquele tempo. A gente achava muito pouco tempo hoje. Nossa, quem tem aquele tempo está festejando. E esse é o grande desafio. Porém, a gente precisa escapar da polarização. Não existem só esses nomes aí. E o que eu acredito? Espaços como esse, que são espaços que não estão ali amarrados naquela divisão desigual de tempo que tem na TV, o tratamento desigual que muitas vezes a gente sofre pela imprensa. Eu vou contar para vocês que eu impugnei um dos candidatos e apareceu a foto do candidato na notícia, não a minha. A gente aprende com a vida, né? Então tem esse tratamento desigual. E tem mais uma questão ainda, eu sou mulher. Todas as características positivas da política são positivas se são exercidas por um homem. O que eu tenho ao meu favor? Eu dou aula disso, trabalho com isso há 20 anos. Escrevo sobre isso há 20 anos. Sobre direito constitucional, processo legislativo, funcionamento do parlamento, comissões, controle de constitucionalidade, direito eleitoral, ou seja, alguma vantagem tem que ter. Então eu sei o que pode ser feito. Não estou mentindo para ninguém sobre a campanha. Mas olha, puxando sobre Bora esse lá, assunto, vamos lá. o Sérgio Moro, juiz federal, tem um trânsito enorme naquele período da Lava Jato. Ele entrou para a política achando que ia ser valente. Vamos traduzir. E não virou nada. Né? Espero que não vire senador. Não, sim. E aí você está vindo da academia e indo para a política. Conhece muito a política a partir do ponto de vista da academia. Como é que está sendo essa prática? Você acha que pode, de repente, ter uma trairagem como o Moro teve, e também protagonista das trairagens? O que você está vendo nesse ambiente? Até porque o PDT, né, cá entre nós aqui no Paraná, também é uma confusão. Não, né? melhorou muito, vamos lá. Faz 15 minutos, então. Porque melhorou muito, porque essa aqui é confusão. A gente tem na academia, ao contrário de quando você ocupa um lugar no Poder Judiciário, você tem que estar acostumado ao embate. Tem muita gente que discorda de você, publicamente. Então a gente vai para os congressos, para os seminários, e é
né, discussão forte, atacando argumentos, em que você tem que aprender a construir coletivamente e melhorar o seu argumento, e às vezes até mudar de ideia. Porque, putz, não tinha pensado sobre esse ângulo, vou aqui pensar. Quando você está num lugar de julgar alguém, e é chamado de meritíssimo, uma pessoa que tem tanto mérito, que até é superlativo esse mérito, né? Você não tem esse jogo de cintura. Porque ninguém vai ali e diz você está errado. Porque ele que diz o que é certo. Sim, mas aí... Então eu tenho mais jogo de cintura. Mas aí eu vou te falar uma coisa. Por exemplo, você acabou de citar, né, que quando você vai para o Congresso, você vai para o debate, você vai para o debate de ideias, né, de conceitos. Na política, às vezes, o combate é rasteiro, não tem nada de ideia, não tem nada de conceito, é realmente uma ação muito focada em simplesmente derrubar o candidato. Você está preparado para esse tipo de coisa dentro da política? Da política real, digamos, do dia a dia? Estou preparada. Estou, como diz ali o nosso slogan, estou com força e paixão para mudar o Brasil, coragem e preparo para mudar o Paraná. Claro, a gente tem hoje um grupo de apoio em relação a isso, a gente tem uma rede contra a violência política de gênero, porque essa é uma realidade de toda a América. Tem um livro organizado pela professora da UNAM, Flávia Freudenberg, que ela Por diz... isso que eu nunca fui professor, que eu não ia saber citar esses nomes Flávia esquisitos. Freudenberg. Ela é argentina, radicada no México, que se chama Quando Fazer Política Te Custa a Vida, em que ela conta a história de candidaturas femininas na América Latina, que foram de fato, não é nenhuma violência simbólica, é uma violência real. Hoje eu acredito, e o verbo é esse, eu acredito, que a gente tem como se fosse uma proteção da lei e também de redes de proteção, como as entidades de controle e as instituições, que vão evitar isso. Estou acreditando nisso, vocês podem me entrevistar daqui a pouco como senadora e eu vou dizer para vocês se isso passou. Agora, saindo aqui dessa discussão mais de transição entre a academia e a política e tal, que tipo de bandeira que tu pretende levar para o Senado? Primeiro que o Senado retome o seu papel constitucional. Retome essa dignidade que a Constituição lhe empresta, diz qual é o papel dele, e dizer, olha, se vier uma indicação absurda para o STF, sem reputação ilibada e sem notável saber jurídico, nós vamos reprovar. Ter coragem de fazer isso. Ser só esse terrivelmente evangélico está valendo ou não? Se além de terrivelmente evangélico, também respeitar o Estado laico, a liberdade religiosa, ter reputação ilibada e notável saber jurídico, aí pode ser. Né? Não vou dizer não sei por que eu perguntei isso. É só hipotético, a gente está aqui só em questões hipotéticas, gente. É só coisa que passa na cabeça da gente. Sim. Mas o Senado também tem que ter um papel na concretização da Constituição. O que é a minha leitura do mundo? O que tem sido feito nos últimos anos? Sim. Esses governos que se sucederam à ruptura de 2016, eles desmontaram a Constituição. Então a gente tem teto de gastos, a gente tem reforma trabalhista, a gente tem reformas previdenciárias que são só parciais, né, porque algumas pessoas sempre ficam fora da reforma. A gente tem uma diminuição do papel do Estado na garantia do bem-estar. Então o papel do Senado também é recuperar o projeto constitucional. Então a gente vai acabar com essas reformas. Recuperar a transparência, porque agora é uma sigilada sem fim. Qualquer coisa é sigilo. Eu escrevi um livro sobre a lei de acesso à informação. Isso é contra a lei, é contra a Constituição. O Senado tem que estar atento e até um decreto legislativo para afastar os decretos de sigilo. Temos ainda que estar com... É um absurdo estar falando isso com vocês em pleno século XXI. Não, mas fala aí, a gente gosta de ouvir. O povo está com fome, Cláudio. É. A gente podia estar discutindo coisas super avançadas. Coisas científicas, tecnológicas, exploração de minérios e riquezas em outros planetas. A gente está falando de fome. Então a gente precisa da renda mínima universal. A gente precisa que as pessoas possam ter sonhos e não só se preocupar com a comida no mesmo dia ou do dia seguinte. Isso o Senado tem que fazer também. Não esse auxílio que vai durar até não sei quando, que possivelmente no dia 3 de outubro, né? talvez... Não está na ideia do ano que vem. Não é? É um absurdo. Não está no orçamento mesmo. Ou seja, é óbvio que não é uma política de Estado e nem uma política de governo. É uma política que serve para obter um resultado muito rápido. Isso a gente tem que mudar. E aí a saúde e a educação, saúde holística, né? Saúde mental. Eu tenho muita preocupação tanto com os profissionais de educação, professoras, professores, como agentes de segurança com a saúde mental. Hoje a gente tem PM no Paraná ganhando muito pouco, tendo que pagar pelo próprio equipamento, com a saúde mental absolutamente destroçada, porque assim como quem está na política tem quase um ódio da sociedade. Assim, nós somos muito necessários, né? Nós que estamos na política, para a sociedade. As forças de segurança também, policiais também. Mas ao mesmo tempo a sociedade não gosta, odeia. Como é que a gente trabalha o mental dessas pessoas? Uma saúde nutricional, a gente tem que discutir agrotóxicos, a gente tem que discutir
a formação de uma merenda mais adequada para as crianças e educação, que é a bandeira do meu partido. Agora, assim, você está trazendo propostas, ideias, que são ideias que, vamos dizer assim, retomar alguns pontos que nós perdemos com a civilização. Né? Isso, eu diria que é um patamar mínimo, né, gente? Não é, ninguém está inventando a roda, ninguém quer fazer a revolução, nada disso. A gente quer recuperar o que em 1988 foi prometido pra gente. Sim, só que lá também, voltando aqui, saindo sempre com essa ideia de sair da Torre de Marfim da universidade e voltando aqui, sair do mundo das ideias e voltando lá para o chão do Senado, tem um negócio chamado orçamento secreto. E aí, quer dizer, aliás é um problema das casas legislativas. Se for na Assembleia Legislativa e o governador quiser revogar a lei da gravidade, em uma semana está lá, revoguem-se as disposições em contrário, acabou a lei da gravidade. O Senado é a mesma coisa, quer dizer, o Senado tem sido um pouco mais resistente, mas tem um negócio chamado orçamento secreto, por exemplo, que está comprando votos como nunca se comprou antes. Outra ilegalidade, tem que acabar já. Eu não sei porque as instituições de controle não deram conta disso ainda, porque é absolutamente impossível de conviver com uma Constituição como nós temos, com essas emendas PIX ou esse orçamento secreto. Então, obviamente, isso tem que acabar. E aí você vai me dizer, mas quem está lá não vai acabar, mas quem está lá vai sair agora. Eu brinco que quem está no Congresso Nacional, nas Assembleias, não nasce da profundeza dos infernos, embora pareça. É colocada lá, as pessoas estão lá porque a população colocou lá essas pessoas. Estamos em um momento eleitoral, ou seja, vai ser mudado o orçamento secreto, vai acabar com isso, depende de quem? Como diria a música, depende de nós. Exato. Depende de quem nós colocarmos lá. Exato. Eu lembro que uma vez eu estava dando uma palestra sobre política para uma escola de alfabetização de adultos. E a primeira coisa, nossa Câmara de Vereadores é um lixo, só tem gente ruim. E eu falava, é verdade, vocês têm razão. Não, mas é horrível, é verdade. A gente nunca apresenta um projeto nenhum, é verdade. Sabe quem botou eles lá? É a gente. Exatamente. Então, saíram daqui. Saíram daqui. Exatamente, não apareceram lá. Falou, tem uma brecha aí para vereador. Não tem. Mas pensa, o Senado, ele é um ambiente muito difícil de você entrar. Né? Normalmente, mesmo que, vamos supor que você consiga ser eleito e tal. Vamos supor não, né, Cláudio? Vamos ser mais otimistas. É que eu estou com uma lista aqui de tanta gente querendo também, e não dá para cravar ainda, entendeu? Mas assim, vamos supor que você se eleja, vai para o Senado, como convencer aquela maioria que está lá, que é muito antiga no cargo, e isso é uma realidade, né? Quando não é só antiga no cargo, é antiga muito mais ainda em idade, a fazer mudanças que sejam significativas. Se para eles está tão bom assim. Então, a gente tem a renovação de 1/3 do Senado nesse ano. Então, das 81 cadeiras, nós vamos eleger 27 pessoas. Já é 1/3 que vai ser renovado, e que pode ser renovado de fato, né? Não lá pessoas que estão desde 1512 no cargo ali, que querem a 10ª. Se referindo a alguém? Não, não é tudo hipotético, igual aquele do terrivelmente evangélico, a mesma vibe que você. A gente vai ter, então, essa possibilidade de renovar. Além disso, não é todo mundo no Senado que não presta. Não, lógico. Não. Então, tem gente boa, sim. Em todas as funções de política tem gente boa. Exatamente. Sim. Ou seja, dos outros cargos, das outras cadeiras, 54 que vão ser mantidas, a gente tem gente que pode construir coletivamente ali. Né? Não são pessoas que estão lá desde sempre, né? Que parece que nunca fizeram outra coisa que não foi ser político. Também falando hipoteticamente, assim, de qualquer pessoa, sem mencionar ninguém. A gente tem essa possibilidade de construir. E tem mais uma vantagem do Senado, Cláudio. Como o Senado tem eleição só a cada 8 anos, o primeiro ano de mandato é muito fácil você fazer grandes transformações. Porque a pessoa não está com o olho na eleição, na reeleição ainda. Né? E mesmo nas eleições ali de governo, que podem ser na metade do mandato do Senado, está muito longe ainda. E eu acredito que os ventos de mudança estão aí. Né? Tem muita gente, a gente está vendo em outros países também uma renovação muito grande da política. Não é possível que o Brasil fique fora dessa. É possível sim construir coletivamente um Senado que faça jus, vejam, não é nada revolucionário, faça jus ao que a Constituição pede para o Senado. Mas assim, eu sempre fico muito preocupado com a questão da renovação. Porque renovação não necessariamente renova para melhor. Não. Vamos a um exemplo. Nós temos hoje, a gente estava comentando, temos 3 senadores. 2 deles, apesar de que um já tinha sido, mas 2 deles não estavam no mandato e assumiram mandatos. Teoricamente, renovou, né, as funções lá. Os caras entraram. E nada. Mas vou te contar uma coisa. São 3 do mesmo partido. E 3 homens brancos proprietários.
Ou seja, você renova, mas não renova. Você tem quantos brancos? Nada. Pô. Eu só acho que a sociedade é mais plural que isso. Eu só acho que o Senado e o Parlamento têm que ser um espelho da sociedade, e não está sendo. A gente está com uma concentração de modos de vida e de visões de mundo, como se fosse todo o Paraná pensando daquele jeito. Então é uma renovação, mas não é uma renovação. É uma renovação só de nomes, não de postura, não de visão de mundo, não de olhar sobre a representação política. Isso que a gente precisa renovar. Então, isso que eu ia falar, o Congresso também teve renovação, apareceram figuras lá, né, tipo, uma cuidava do banheiro nas manifestações lá na Avenida Paulista lá e ela virou deputada. Não obrigatoriamente tenha sido uma mudança positiva, teve muita renovação, teve muitas caras novas chegando. A gente falou em evento de mudança. E esse evento de mudança que está chegando aqui, para que lado que tu acha que ele sopra? Por exemplo, a gente tinha muito pessoal da antipolítica, da pós-política. Eu não sou político, eu estou aqui, mas sei lá, estou fazendo futebol, não deve ser outra coisa, não é política. Tu tá onde ali Eu nesse... estou na recuperação do conceito de política. Política é ouvir gente que pensa diferente de mim e construir coletivamente uma decisão que ainda pode ser reformada daqui a um tempo. Então, para mim, a política não é o campo do inimigo, é o campo do adversário político, que às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. A política é a única coisa que muda a vida das pessoas. Sem a política não tem. Então, quem fala que é antipolítico, eu sou um outsider. Sim. Eu não sou um outsider, eu estudei política desde sempre. Eu sou uma pessoa que acredita na forma de construção coletiva das decisões. Então, eu estou nesse campo. Esses ventos de mudança que vêm tem que ser para o campo democrático. A gente tem que ter uma mudança dizendo que todas as pessoas que serão eleitas esse ano terão que ter compromisso com a defesa da democracia. Isso já melhoraria muito a nossa vida, né? Porque seria pessoas com compromisso com essa política. Dizer que é de fora, que todo mundo é ladrão, que né, não, eu vim aqui moralizar a política, a gente já caiu nessa história em 1937, caímos novamente em 64, demos uma escorregadinha ali em 2016, não é possível que a sociedade brasileira vai cair de novo nessa ladainha. O PDT ele tem estrutura e os partidos que apoiam têm estrutura suficiente para levar seu nome para todo o Estado num prazo tão pequeno, escasso? Esse é o nosso desafio, né? Mas a gente tem um tempo bom na televisão. Vocês devem ter visto a propaganda eleitoral, Não né? vi ainda só A gente tem ali cerca de 23 minutos. É 23 minutos. Sonho da pessoa. Tô olhando olha, aqui, eu falei, a pessoa 23 sonhando. minutos? 23 segundos durante o bloco, e mais algumas propagandas daquelas que pegam o eleitorado de surpresa. Opa, tem ali uma voz. Isso permite que a gente faça uma comunicação. Além disso, hoje a gente tem muita força nas redes sociais. E aí nas redes sociais não tem essa divisão de tempo. Sim. O PDT é o quinto maior partido do país, né? Tem recursos aí para investir nas campanhas por conta do fundo eleitoral e também tem uma organização muito interessante em vários lugares, inclusive aqui em Londrina, né? com o Ricardo Moura, ou seja, a gente tem aí lideranças capazes de fazer com que esse nome chegue. Se há tempo suficiente, nós vamos descobrir em quase 40 dias, um pouco menos de 40 dias. Mas 23 segundos minhas aparições em rede nacional de televisão foram em 30 segundos. Na Globo News. Não, mas a gente tem 30 segundos fora do bloco, né? Mas é o seguinte, vamos falar... Ou também se me deixarem, se tiverem debate, aí Pois sim, é, tem que ter tem debate. previsão de debate com Algumas candidatos ao Senado? Tem previsões de debate, tem previsões de sabatinas, mas as regras ainda estão em construção, vamos dizer assim. Mas assim, que seja um debate um pouquinho mais qualificado do que foi esse para o governo do Estado na Band, que foi assim, uma lástima, né? Em todos os sentidos, foi lastimável. Horroroso. Não dá para você... Não, mas eu vou comentar porque Deus o livre. Eu assisti todo o debate, mas eu quase chorei. Falei, eu não me... Olha, eu acompanho política já faz algumas décadas. Eu não me recordo de um debate tão pífio assim. Mas o Senado está mais interessante. São mais candidaturas que se colocam. Sim, e você tem alguns nomes que já tem alguma, mais, não só projeção, mas tarimba no universo político, né? Falando em Senado, falando da realidade da nossa bancada do Paraná hoje, né? Eu costumo ironizar que a gente não tem senador no Paraná, mudaram a lei, a gente não ficou sabendo. Não tem senador no Paraná. Não são do Podemos, são do Podíamos. Eu uso outro termo que é meio desagradável. Não, vamos manter. Nós podemos, é uma coisa. Mas o fato é que assim, a postura, veja bem, eu estou pensando aqui,
Deixa eu filosofar um pouco. Não, tô vendo que ele tá cercando o Lourenço ali, vamos ver até onde ele vai, vamos lá. Professor, entendeu? Professor é um problema, professor de universidade que dá uma volta. Dá uma volta, mas nós estamos acompanhando, vamos lá. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, né? Eu estudo uma filósofa que chama Hannah Arendt, que ela fala Esse é o conceito de política que me interessa. que ela fala o seguinte, que olha, uma das virtudes políticas por excelência é a coragem. Porque para fazer política tu tem que sair da tua comodidade lá de professora da Federal e falar, agora eu vou te dar a cara a tapa, né? Vai ser xingado também, porque política e tal, não sei o quê, mas enfim, entra naquele campo maldito entre aspas, porque é a visão que a gente tem de política. Eu, Cláudio aqui, que não estamos disputando nenhuma eleição, a gente vai para o espaço público para debater, para discutir, se a gente quiser. Nós não temos a obrigação. Agora, uma vez que tu tem ido, tu se elegeu, tu ganha salário para isso, se posicionar é mais do que um dever. E que a gente viu nos últimos anos aqui no Senado, dos nossos representantes, nenhum deles assinou a CPI da Covid, ou participou da CPI da Covid. Como se educação não quiseram nem como se esse fosse... Não, pior, na CPI da educação, o Eurovisco assinou e retirou. Que era um homem da educação, que teve universidade até recentemente. O Álvaro, que era o carbonário das CPIs em outros tempos, ele falou, a CPI não serve para nada. Que me diz isso aí? E ele que fez CPI até da CBF. Não, é um olhar muito enviesado, né? Me parece que esse trio que nos representa, ou deveria nos representar no Senado, ficou bastante omisso nesse governo. É como se eles dissessem em relação à CPI do MEC que, olha, ano eleitoral tu pode fazer o que quiser, que tu tem carta branca aí, que a gente não vai investigar nada. Dizendo que ia ser usado como palanque eleitoral, que ia ter gente gritando. Tá, mas é só não cometer nenhuma irregularidade que não vai ter a CPI. Exatamente. Né? E mesmo, como você mesmo lembrou, na CPI da Covid, um silêncio sepulcral, né? Obsequioso, né? Nós não vamos nos meter nisso. Ou seja, é preciso mudar essa representação. Isso não faz jus ao que o Paraná merece no Senado, né? Precisa de gente ali que esteja comprometida mesmo com o Paraná, que saiba fazer e saiba como fazer e tenha coragem de fazer. Só que, por outro lado, são caras que têm muita estrutura, né? A gente vê pelo tempo de TV, até pela produção dos programas dos horários eleitorais, né? Dos dois que ponteiam aí as pesquisas de intenção de voto. Mas um fala, outro não fala, né? Quem sabe a gente vai mudar também isso. O cara é a voz forte. Vocês estão falando. Imagina a fraca. Aliás, você está entrando numa disputa que tem, né? A gente já comentou, o Álvaro Dias, que está na política desde o final dos anos 60. Antes de eu nascer, e meus cabelos já estão brancos? Antes de eu nascer, não, antes de eu nascer também. Em 68 ele foi eleito vereador aqui em Londrina, uma legislatura que tinha Antônio Bellinati. Isso. Ele, 68. Então, pouquíssimo tempo. Aí. Sérgio Moro, que teve uma visibilidade gigantesca nesse período todo, aí de Lava Jato, e mesmo nesse processo de sai presidente ou não. O Orlando Pessotti, que já foi governador do estado, já foi deputado estadual, etc. E também o Paulo Martins, que diz ele, não sei se é isso, mas diz ele que é o queridinho do presidente Bolsonaro. E o Paraná é um estado ainda com uma certa maioria bolsonarista. Como é que você vai furar esse bloqueio? Eu vou esperar que eles dividam todos os votos. Ou seja, quando a gente tem muita gente no mesmo campo, a possibilidade de divisão dos votos é muito grande. Sim. E o povo paranaense costuma levar em consideração o preparo técnico das pessoas. Tá mal mesmo, né? Tô acreditando nisso. Ela é tão otimista. Tem que ser, senão eu tava aqui. Se não fosse. É verdade, tava senão aqui. não sai de casa. Se a gente Não não tiver um pouco de otimismo, a gente não sai de casa. E eu acredito que o povo paranaense vai levar isso em consideração. Né? Que é uma mulher preparada, uma mulher que tem os caminhos para fazer isso, que representa uma mudança, mas não uma mudança doida, né? Não é uma pessoa que não tem um passado, que você não sabe o que fez, uma pessoa que não usou o sistema a seu favor, que disse que não ia fazer e fez, esse tipo de, também hipoteticamente falando, né? Sim, essa coisa lógico. que passa pela cabeça da pessoa. Mas que tem, assim, a possibilidade de furar essa bolha. Vejo que o horário eleitoral gratuito, a existência de conversas como essa, né? Entrevistas e debates possam promover aí o conhecimento do eleitorado em relação ao meu nome e minhas propostas. E hoje todo mundo stalkeia a gente nas redes sociais. E fora um ou outro vídeo do TikTok, que não é dancinha, não digo que não vou fazer, porque na política tem isso, mas é meio palestrinha. Você dança?
Eu danço. Ah, então, pronto. Né? Já Mas dá pra ver, não no TikTok, né? Não, depois que aconteceu com a primeira-ministra da Finlândia, a gente fica pensando lá se é o caso, né? Até isso, mulher, gente. Porque a gente tem vídeo do Trump dançando, a gente tem vídeo do Obama dançando, a gente tem vídeo do Boris Yeltsin dançando. Aí segue o jogo, né? Não vem nada, não tem VAR, não tem nada. É uma mulher, pronto, está estabelecido o problema. Então, ó, tu tá vindo de alguns, nos últimos anos, tu falou em eventos de mudança e tal, a gente possa estar mudando, aconteceu já com a Chile, alguns outros países estão dando uma guinada, né? Mas tu vem, assim, de alguns lugares de fala que foram bastante espancados aí nos últimos anos. Universidade, mulher, né? E uma postura de, vamos dizer, centro-esquerda. Isso. Mas está na hora, né? Até para equilibrar. Vai virar o... Vai virar, tá virando. Porque ao mesmo tempo que você pode me considerar uma pessoa de centro-esquerda, só porque eu sigo os valores constitucionais, porque eu não estou defendendo nada além do que está escrito na Constituição, eu sou uma pessoa que fez uma faculdade de Direito, fez um mestrado, doutorado em Direito, que sou professora de uma universidade pública há muitos anos, trabalhei no TRE quase 14 anos, ou seja, uma pessoa que tem uma família, sonho, né? Uma família, meu marido faz 22 anos, estou com ele há 28 anos, tenho uma filha de 15 anos, ou seja, eu também não é uma pessoa que esteja, como eu disse, eu não sou uma outsider. Isso, possivelmente, estamos querendo, que vai me ajudar também para a construção dessa alternativa. Não é possível que o Paraná escolha sempre o mesmo tipo de pessoa e queira um resultado diferente. E queira uma representação melhor para o Estado. E queira que o Estado seja representado de fato no Senado. E queira que Londrina, a região, e queira que todo o Paraná tenha, sim, um atendimento por parte dos seus representantes. Se está escolhendo sempre as mesmas pessoas, vai acontecer sempre as mesmas coisas. Vai chegar uma hora que vai cair a ficha. Não é possível. Será? Vai cair? Vamos. Vai cair a ficha. Precisa. E com isso a gente vai encerrar essa nossa entrevista. Foi um grande prazer você ter participado aqui no nosso canal Lugar da Fala, que é um espaço exatamente para isso, para que as pessoas possam debater ideias, como diz o Requião, da gargalhada debochada. Fizemos isso? Aquele reclama que eu tô gargalhada debochada, né? E que bom que você esteja na corrida, e é sempre importante dar mudar um pouquinho de ares, né? Porque geralmente quando a gente vê as listas de candidatos, né, dificilmente sai daquele padrão normal, né, dos de sempre. Ou o mesmo sobrenome. Né? Ou o mesmo sobrenome, parece aquelas companhias hereditárias. Então, é um feudo. Exatamente. E foi bacana mesmo por conta disso, porque há uma diferença de pensamento e é importante a gente colocar outras ideias também nessa disputa. Isso, o meu papel também é fazer isso. Como eu acredito que é o direito e a política que mudam a vida das pessoas, me parece quase um dever. Eu incentivei mulheres a entrar na política nos últimos 7 anos. Preparei mulheres para isso. Sim. Não posso eu me negar a fazê-lo. Né? Então estou eu aqui também disputando. Descobri que a caminhada é muito intensa e ao mesmo tempo é muito dura e muito doce. Então, ao mesmo tempo que às vezes a gente leva a carão, as pessoas não pegam o panfleto da própria candidata. A gente não faça isso, não seja essa pessoa. Mas também a gente recebe abraços e incentivos. Sim. Isso para mim também é importante. Para pensar sobre a política, para construir um país melhor para minha filha. Não quero que ela lute pelas mesmas coisas que eu luto. Sim. Que lutava Mary Wollstonecraft em 1793. Né? E eu quero que as pessoas tenham o direito a terem direitos, né? Que é a definição de Hannah Arendt para a cidadania. É só isso. Não é muito revolucionário. Simplesmente fazer que a Constituição aconteça. Então, se você acha que é possível que a política seja diferente, que é possível que o Paraná tenha uma outra forma de ver o mundo e de atender a sua população, me stalkeie nas redes, você não precisa acreditar em nada do que eu digo. Vai lá, eu tenho centenas de palestras online. Vocês não vão me pegar em contradição. Deem uma olhada lá, assistam, sigam, mandem mensagem. Tem um monte de gente que vai mandar mensagem por WhatsApp para vocês agora pedindo voto. Guardem os números, salvem e depois vá cobrar, porque também faz parte da cidadania fazer isso. Com certeza. E aí, vocês vão me dizer se eu não sou, eu sou. Mas vai, que alguém acha, se eu não sou a pessoa mais preparada para assumir o Senado aí a partir do ano que vem. Fábio Silveira, para você mandar agora essa bola para a rede. Cabe aquela, né, aproveitando que estamos falando de rede, então curta, compartilhe nosso canal, compartilhe esse vídeo para fortalecer o lugar da fala, né? Ajuda a espalhar a palavra. Isso, espalha a palavra e vai lá, Desirê 1, 2, 3, testando. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado.